Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ailton Ferreira Cavalcante. Estou aqui para conversar hoje com você sobre empreendedorismo em tempos de pandemia, o novo normal. É uma conversa em comemoração à Semana Pedagógica, a Semana Acadêmica das Faculdades Integradas IESGO, lá em Formosa, em Goiás. Eu sou professor Ailton, eu sou administrador, sou contador, sou advogado, também sou matemático, sou professor, coordenador de curso em outra instituição de ensino, leciono há mais de 30 anos, sou aposentado de um grande banco estatal, o Banco do Brasil, instituição que trabalhei aproximadamente 36 anos. Comecei muito novo lá, então vocês vão ficar fazendo conta. Poxa, é bem velhinho. Não, comecei bem cedo. Né? E hoje a gente vai conversar sobre o novo normal, sobre crise, sobre o que fazer. Estou falando com vocês a convite do meu amigo professor Marcelo Xavier. O professor Marcelo é o coordenador do curso de administração e da minha amiga, grande diretora, a professora Marilza. Né? Então, quando a gente vai falar de crise, né? Novo normal, empreendedorismo em tempos de pandemia, muitas vezes a gente é levado por caminhos que a gente não quer. A vida nos move, né? Então, você muitas vezes se depara, olha, minha profissão, depois de 20 anos, ela deixou de existir. E, de repente, eu estou aí no desemprego. É a pergunta que se faz. E agora? Né? Será que eu vou resgatar um projeto que estava engavetado? Às vezes você vai ter que, sim, que resgatar aquele projeto, até por uma questão de sobrevivência. Você tem que se reinventar o tempo inteiro, principalmente numa época dessa, onde também surgem as oportunidades. As oportunidades vão surgindo com a crise. E a gente tem que se ressignificar. Eu falo o seguinte, quando eu me formei, que não faz tanto tempo assim, mas foi lá na década de 80 para 90, nem internet existia. Eu me lembro, quando eu fiz concurso no Banco do Brasil, bem novinho, né? 18 anos de idade e tudo, eu fiz prova de datilografia. As famílias encaminhavam os filhos, eu venho de uma formação militar, estudei no colégio da Polícia Militar de Belo Horizonte, lá no Colégio Tiradentes, em Santa Teresa, instituição em que a gente praticava muita disciplina, a determinação, o foco. Desde cedo eu aprendi isso com os professores militares. Aprendi muito com a Polícia Militar de Minas Gerais, instituição que eu devo muito, e que eu agradeço muito né, o caminho que a gente vai trilhando. Mas naquela época eu também aprendi que a gente tinha que se reinventar. Quando eu me formei, era na máquina de escrever. Eu, lá no Banco do Brasil, um chefe falou, olha, eu não seja um exímio datilógrafo, porque sua carreira vai encerrar ali. Batendo contrato, fazendo contrato. Era muito comum, seguro de crédito. E eu aprendi também que você tinha que se reinventar. Eu fui para o magistério muito cedo. E se eu ficasse com o aprendizado daquela época, não teria espaço. Né? A internet surgiu em 93. Né? Então, quando lá no Banco do Brasil tinha um computador, era aqueles 286, tinha uma colega que ficava lá quase com o porrete tomando conta do computador, ninguém podia chegar perto. O Telex era a coisa mais moderna, né? Alguém chegava e ia passar uma ordem de pagamento, era um Telex, era a transmissão chave secreta, Telex. O cheque era uma chapinha, né? Você aplicava, batia aquilo folha por folha, você tinha ali o cheque, a ordem de pagamento. Eram tempos de transformação, eram tempos que o próprio Banco do Brasil era como se fosse um elefante pulando corda. Ele perdeu a conta movimento e todos tinham que se reinventar. Veio um programa de demissão voluntária e todo mundo teve que se acordar. Você fazia concurso no Banco do Brasil, era uma grande escola e tudo.
E o pessoal falou, não, agora terminou, você vai se formar e vai ser bancário. Mas eu não queria aquilo para a minha vida, eu queria estudar, trabalhar, viver, e a gente vai vendo que o mundo está em constante mudança, o mundo está em constante transformação. Se você ficar com aqueles conhecimentos, quando você se forma, você já está ultrapassado. Você tem que seguir, e a vida empresarial é da mesma forma. E quando vem uma pandemia, tirou muita gente da zona de conforto. Eu moro aqui em Brasília, quando você roda ali na região de Taguatinga, o tanto de comércio, de loja, de novos negócios que foram fechados, quando você olha para a realidade brasileira, você tem cerca de 15, estamos chegando a 15 milhões de desempregados. A geração nem estuda, nem trabalha, acentuou até os 29 anos, não está conseguindo trabalho. Mesmo dentro da crise, tem gente investindo. Novas empresas foram abertas. O que fazer? E será que a crise vai ser tão rápida? Quando se olha, com toda a capacidade que nós temos em termos de vacinação, o país tem condições de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Se você colocar por mês, seriam 30 milhões. Considerando que você vai ter primeira e segunda dose, considerando uma população de 212 milhões de habitantes, você vai precisar de 420 milhões de doses de vacina. Se você considerar 1 milhão por dia, 30 milhões por mês. Você, no mínimo, vai precisar de uns 15 meses por baixo para vacinar todo mundo. O que significa isso? Que a crise continua e alta. Considerando que no país, hoje, na situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos 3 mil mortes por dia, média móvel, né? Por isso falam em lockdown, novas formas e tudo. Você até pode se perguntar, mas 3 mil pessoas, o país é uma república federativa, tem 5.500 e tantos municípios, então dá menos de uma pessoa por dia? Não, não é essa a conta. 3 mil pessoas por dia, em um mês, você vai ter perto de 100 mil pessoas mortas. Hoje, já morreram 330 mil pessoas. O que significa que, se nada for feito, se for olhar o horizonte de 10 a 15 meses, nós teremos mais de 1 milhão de pessoas mortas neste país. Né? Então, novas, por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando o ponto máximo da função, como matemático e tudo, nós temos que examinar todos esses pontos. No ponto máximo da função, se nada for feito, nós teremos, ao final do ano, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas mortas. O Brasil representa 2,7% da população mundial. No mês de abril, que foi o mês mais devastador que nós tivemos neste país, nós perdemos no país 29 a 30%, 2,7%, para ser mais preciso, 30% das mortes que ocorreram no mundo ocorreram aqui no nosso país. Então, a situação é muito crítica, se nada for feito. Por outro lado, muitas empresas abriram, o brasileiro é extremamente inovador e criativo, novas oportunidades de negócio estão surgindo. Então, quando se fala empreendedorismo em tempos de pandemia, o novo normal vai ficar por muito tempo, essa nova situação, as novas possibilidades de negócio surgiram e estão surgindo, e eu posso listar aqui algumas das empresas que se reinventaram, né, as pessoas se refizeram. Quando você vai para o campo da vestimenta, estamos todo mundo trabalhando em casa,
Grande parte, quem pode estar trabalhando em casa. E quando você vai para Brasília, Brasília é uma cidade de funcionário público, mas também tem outras atividades. As pessoas se reinventaram, falaram, mas tem que se vestir, tem que comprar roupa, tem. Então, você surge um novo mercado, pessoas indo em casa trabalhar com a questão da beleza, né? Cabeleireiro, maquiador, unha, salão e tudo. Enquanto você faz isso com estrutura combo e tendo a comodidade de atendimento em casa e tudo com todos os requisitos de segurança, você acaba tendo o quê? Um ganho. Empresas cresceram. Quando você olhar, por exemplo, na parte de informática, empresas, pessoas que vendem computadores, notebook, reposição de peças, houve um crescimento nesse mercado. Uma outra situação, games para celular, também nós tivemos um crescimento. Comercialização de vestíveis, né? Você, quando considera a geração Z, que são aqueles nascidos de 1992 até 2010, esse segmento ele consome registros, batimento cardíaco, óculos, velocidades, tudo interativo. Esse é um mercado também em expansão. Você tem, por outro lado, os clubes de assinatura em constante expansão. Quando você fala na questão de livros, consumo de livros, bebidas, alimentos, vinhos, cervejas, doces, produtos naturais, kits de maquiagem, cosméticos, acessórios para pets. Quando se fala, por exemplo, em uma Brasília, que é uma cidade onde você tem um maior número de solteiros, de pessoas que moram sozinhas, elas acabam tendo o quê? Um bichinho de estimação, um pet, que está em expansão. Né? Não sei se por conta da solidão, né, de Brasília, do trabalho e tudo, as pessoas têm lá o seu cachorro, o seu gato e outros bichos, né, passarinhos e tudo, como companhia, e isso está no mercado de expansão. Você tem os produtos vegetarianos, produtos voltados para a saúde, os produtos artesanais, os negócios imobiliários. Olha só, é uma questão de paradigma. Nesta cidade, era muito comum as pessoas morarem em casas pequenas, pequenos apartamentos, passavam o dia no trabalho. E no final de semana era um parque, era um clube e tudo. Com a pandemia, essa situação mudou. As pessoas estão procurando ampliar os seus espaços. A casa passou a ser uma extensão do trabalho, o trabalho é uma extensão da casa. E aí você começa a ter todo o conforto do seu trabalho e tudo. Serviços de TI, serviços em nuvem, né? Agora o armazenamento é todo em nuvem, cada um passa a ter o quê? A sua estação de trabalho, a questão da alimentação, os supermercados foram um dos que mais cresceram nessa pandemia, as pessoas começaram a fazer a sua alimentação em casa e tudo, e até por a questão da delivery também. Produtos, quem desenvolve produtos, videoaulas, os professores, cursos online, tiveram que se reinventar. E eu não diria só os professores. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de habilidade. Se a pessoa sabe desenhar, se sabe cozinhar, se sabe falar uma língua, se sabe entreter pessoas, né? Ela mesma pode criar o quê? As suas videoaulas para compartilhar conteúdos com quem esteja interessado. Ela vai o quê? Estruturar o conhecimento. Ela começa a criar o seu próprio negócio. Ela descobre um público-alvo. Ela começa a ter o quê? O seu nicho de mercado. Situação até então impensada, as pessoas começaram a trabalhar na rede e tudo. E olha, eu mesmo sou uma dessas pessoas que venho do mundo analógico, acompanhei a transição e estamos tendo que nos reinventarmos. Você pega, por exemplo,
os nossos pais, os nossos avós, é muito comum hoje eles lá no WhatsApp e tudo, consumindo e comprando em casa. Eu tenho um exemplo aqui, minha mãe chegou e falou, olha, eu quero essa sandália e tal, e é como se fosse ela estivesse vestindo e visitando que é a loja, e a possibilidade de visitar o mundo inteiro dentro da sua casa. Ah, hoje eu vou em Paris, hoje eu vou em Cancún, hoje eu vou no México, hoje eu vou na África. As possibilidades são infinitas, são amplas. É um novo mercado. E tudo isso pode ser o quê? Monetizado. O conteúdo que antes era um hobby pode se transformar num modelo de negócios, né? Pode se transformar num modelo de negócio. Muitas são as possibilidades. Mas a gente também tem que falar de uma outra situação, de empresas que estão em crise. Eu estava comentando no início desse vídeo, mostrando os dois cenários. O cenário daqueles que se acomodaram e que acharam que nunca ia acontecer uma situação dessa, e elas não tiveram, não pensaram na questão do caixa, né? Por exemplo, em ter um fundo de reserva. Outro dia eu fui na feira, e eu gosto muito de ir na feira, comprar lá o alface, o tomate, a couve, o pimentão, a cebolinha e tudo, lá na feira. E tudo, é claro, com toda a segurança e tudo, com álcool gel, que o momento requer. E houve um período que ficou fechado aqui em Brasília, no Brasil inteiro. E as pessoas tiveram muita dificuldade até com a própria subsistência, porque a coisa era tão rotineira, quem plantava ali, tinha a sua agricultura familiar, o seu espaço, plantava para comer e vendia o excedente, fazia as feiras. Aqui, na cidade satélite, isso é uma situação muito comum. E essas pessoas passaram por uma grande dificuldade. E aí eu conversando, né, com o Rodrigo, como é que você, que é o moço alferante, você está fazendo? Olha, aí eu passei grande dificuldade e eu aprendi que eu tenho que ter uma reserva. Olha, ele é um feirante, ele estudou pouco, mas ele tem um negócio, ele tem uma capacidade, uma competência que poucos têm. Ele percebeu que ele precisa ter uma reserva, ele precisa pensar no amanhã. O que está bom hoje pode não estar bom amanhã, e ele tem que planejar pelo menos 3 meses para frente, ele tem que pensar em ter um segundo negócio, porque se esse que eu estou mexendo hoje, ele não vingar, ele morrer, ele acabar, como é que eu vou fazer para subsistir? Eu tenho que pensar que os negócios têm um ciclo de nascimento, maturidade, nascimento, crescimento, maturidade, decrescimento e morte, em troca. E eu tenho que ter o quê? Os produtos substitutivos, eu tenho que substituir aquele meu processo. Ele, na simplicidade dele, de vendedor, de agricultor familiar, ele percebeu que ele tinha que ter uma reserva financeira para uma situação de crise. A pandemia mexeu com todos nós, né? Que a gente tem que cuidar mais da saúde, cuidar mais da higiene, cuidar mais do espírito, e saber empreender, saber pensar também no dia de amanhã. Não é viver atabalhoadamente, atropelando e deixando as coisas acontecer. As empresas que estão em dificuldade, eu tenho algumas dicas. E é claro que aqui eu vou falar rapidamente, porque é no nosso evento, no dia 9, que eu fui convidado para falar sobre tempos de crise, né? Empreendedorismo em tempos de crise, em tempos de pandemia, o novo normal, o impacto na vida das pessoas, é onde a gente vai debater, né, lá na sexta-feira, sobre esses pontos, no dia 9. Bom, para quem está em crise, e eu já fiz o cenário, e infelizmente essa situação nossa ela vai perdurar
por algum tempo. Só em 2022, sendo bastante otimista, no início de 2022, e nós teremos um cenário mais favorável. E é preciso sobreviver até lá. E, quem sabe, até mesmo crescer no tempo de crise. Crise, crie. Pelo S vai ficar crie. E crie o quê? Oportunidade. Primeiro passo para você que está numa situação de crise e tudo, é ser sincero, chamar toda a tua equipe de trabalho e mostrar o que está acontecendo. E nada mais correto do que a livre negociação. É você chamar todo mundo e falar, olha, às vezes é preferível você ganhar menos, mas ganhar até que a gente saia dessa crise. E ter um corte radical de custos e despesas. E aí entra você conhecer bem de contabilidade gerencial, de contabilidade de custos, saber o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, o que compõe o custo do seu produto ou serviço, o que é custo direto, o que é custo indireto, qual o impacto que isso vai ter no preço, quem é o seu consumidor. Você tem um corte radical. O segundo ponto é a questão da mão de obra direta, né? Que entra o quê? Os salários. Quando eu falo em salário, nós temos o quê? O encargo social. Não é só o salário. A cada R$ 10 que eu pago, eu tenho também os encargos, e aí eu dobro. Quando eu penso, por exemplo, que o ano, 365 dias, aí você conta, e tudo isso o empresário vai ter que pagar, eu tenho a questão da carga tributária, que é em torno de 36% a 37%, eu tenho os benefícios, eu tenho os feriados, eu tenho as férias, o 13º, enfim, quando eu somo tudo isso, né, por exemplo, só para ter ideia, eu tenho um descanso semanal remunerado, o trabalhador ganha, mas eu não ganho, ele está lá à disposição. Então, se tem 4 domingos, no ano eu tenho 48 dias que a empresa está remunerando. Eu tenho as férias, são mais 30 dias. Eu tenho 1/3 de férias que eu estou pagando também enquanto empresário. Né? Eu tenho lá os feriados, quando você soma, dá mais de 12 dias de feriado. Quando você vai somar tudo isso, se eu pago, por exemplo, 2.000 de salário, eu não estou pagando só 2.000, normalmente dá o dobro, eu estou pagando 4.000, né? E sem falar de outros benefícios que são justos, que são devidos e tudo. E é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. E considerando que grande parte da economia é sustentada e dos empregos são gerados pelo micro e pequeno empresário, né, o que gera emprego neste país e tudo, então você tem que repensar a questão também do salário, infelizmente. A gente, como trabalhador, né, você não gostaria que fosse isso, mas é uma questão até mesmo de sobrevivência. Quando você olha, vai num estado rico como é São Paulo, e você encontra famílias inteiras, pai, mãe, avó, adolescentes, vivendo na rua. Isso é muito preocupante. Num país tão rico como o nosso, é muito preocupante não ter o que comer. Isso a gente está vendo toda hora, não ter renda, não ter geração de renda. Olha, para que existe o Estado, se não for para o bem-estar? Para que existem os direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição Federal? Então, você tem que gerar renda também. E nada mais justo do que pelo trabalho. Porque o assalariado, ele não quer um favor. Tem até uma música, você, doutor, eu ele não quer humilhação que está pedindo, ele quer um trabalho e tudo. E o empresário, ele tem
uma grande responsabilidade, porque quando você empreende, a empresa não passa a ser só sua, é de várias pessoas, ela transcende o próprio dono, você tem que ter uma gestão profissional. E gestão profissional, nesse tempo de crise, pare, escuta o que eu vou falar, pare com os investimentos. Por que parar com os investimentos? Você tem que sobreviver. É o momento de pensar em sobreviver. Porque quando você olha a natureza financeira da empresa, de um lado, eu tenho as fontes ou as origens. Onde que eu busco o recurso? Ou em capital de terceiros, está lá no passivo, ou em capital próprio. Esses recursos são aplicados na empresa, vai ser aplicado no giro ou no permanente. Ora, se eu preciso do capital de giro e eu não tenho esse giro, eu vou ter que buscar capital próprio. Eu não tenho, eu vou ter que buscar em fontes onerosas, em capital de terceiro. E se eu pego o recurso e jogo no permanente, onde não vai me gerar, não tem geração de valor, geração de renda, eu vou estar cada vez me endividando. Vai chegar um momento que eu não vou ter crédito, os bancos não estão oferecendo crédito e tudo, e você vai ter o quê? Quebrar. Quando eu coloco a necessidade operacional de dinheiro, investimento operacional em dinheiro faltar, vai ter o chamado efeito tesoura. Basta os bancos cessarem os seus créditos e você vai sucumbir. E sucumbindo vai levar uma série de pessoas que dependem da sua empresa. Então, pare com os investimentos em período de crise. Vá ao banco e renegocie todas as suas dívidas. Coloque na mesa e tudo. Tente ampliar o prazo, a capacidade de pagamento. Se eu estou devendo um pouquinho, ou um pouco, bem grande, e eu consigo ampliar, aumentar o meu prazo, esticar, eu vou colocar, vou favorecer o que? A minha nova capacidade de pagamento e de endividamento. Você tem que ficar olhando isso ali. O que eu posso pagar no longo prazo, uma taxa mais favorável, fazer o planejamento econômico financeiro para você passar por esse período de crise. Porque quem sobreviver, nós vamos ter um grande mercado. Há projeções, economistas, onde depois o mundo nunca mais será o mesmo. Depois que passar essa crise, as pessoas começarem a gerar riqueza, gerar valor, elas vão pensar no futuro, mas elas vão pensar também em viver, em consumir. E que se você sobreviver a este período, tudo indica que você terá grande sucesso. Né? Então, parar com investimento, produtos que oferecem uma margem de contribuição muito pequena, uma margem de ganho muito pequena. Saia fora desses produtos. Né? Procure se aliar aos seus concorrentes neste período. Todos têm que ser parceiros, porque se você disseminar, incentivar a concorrência, vai morrer, vai tombar todos juntos nesse período. Você vai lá, você tem um produto que não tem margens, e pode ser que o seu concorrente tenha condições de estar vendendo. Faça uma parceria com ele. E tudo, às vezes a instituição dele está sediada em outra praça, em outra região, que ali o custo é mais barato, e para ele é interessante e para você não é. Você pode fazer uma parceria e, de repente, ser até remunerado por aquela venda. Não, eu vou te passar aqui, cada produto que vender, eu vou ganhar X, e todo mundo ganha nessa questão. É preciso ter serenidade e estratégia para sair da crise, né? Inovação, parceria, né? E tudo. Você tem que buscar tudo isso aí, né? Cortar gastos,
Um outro ponto, adaptar para a venda online. Adaptar para a venda online é você, por ter, de repente, um link voltado para pagamento, facilitar, personalizar o seu produto, trabalhar mais na rede, né? Criar, por exemplo, um infoproduto na área de educação, por exemplo. Os professores podem criar um e-book, um mini curso, um curso digital. Ele já não está mais tão preso àquela situação tradicional do ensino. Criar, hoje tem profissionais, por exemplo, ganhando com mentoria, com coach. Você tem outras possibilidades de estar investindo, né? E tudo, negociar, por exemplo, pacotes futuros e tudo, porque você sabe que as pessoas vão sair da crise, fazer lives, reuniões online, mostrar como é que você trata a questão da higiene, criar no outro a necessidade do produto, né? E tudo, buscar parceria. Se a pessoa está voltada por um salão de beleza, ela corta cabelo, aí o outro faz a unha, o outro faz a sobrancelha e tudo. Você está buscando o quê? Estar conectado aos seus clientes, você não ficar preso. As possibilidades são muitas, são muitas. Por exemplo, valorizar o trabalho remoto na época de deslocamento reduzido. Pessoas descobriram, era dono, rapaz, aqui em Brasília tinha uma grande rede de academia, ficou devendo, quando ele percebeu, estava devendo 500 mil reais. E como é que ele ia pagar? Ele se reinventou, criou um sistema de franquia, de acompanhamento, de reabilitação, porque as pessoas passaram, por exemplo, por um processo de intubação e tudo, tiveram a forma severa da doença, estão vivos, elas vão ter que se reabilitar, elas vão ter que fazer uma fisioterapia respiratória e tem todo um procedimento durante algum tempo e vão precisar o quê? Daquele serviço e tudo. As pessoas se reinventaram, professores de ginástica, gravaram suas aulas, professores de coaching e tudo. Você tem uma série de possibilidades de negócio, né? E é o que está se discutindo. É um novo paradigma. E aí você tem que se perguntar, o que te move, né? Enquanto empreendedor? O que te move? Qual o seu maior desejo? E tudo. E tentar encontrar o quê? Significado. Eu gosto de falar o seguinte, chegaram para 3 pedreiros, eu gosto de construção, e eles estavam construindo uma catedral lá na França. E perguntaram para o primeiro, o que você está fazendo? Vou colocar um tijolo em cima de outro tijolo. Aí, vou ali. Perguntaram para o segundo, o que você está fazendo? Estou construindo uma igreja. Já veio com um outro significado. E perguntaram para o terceiro, né? E ele lá todo entusiasmado e tudo, um brilho nos olhos. Ele respondeu, estou construindo uma grande catedral, onde os homens poderão encontrar Deus e que permanecerá pela eternidade. Então, o que te move? Qual o seu maior desejo? Qual a sua construção? Você vai estar empilhando tijolos? Vai estar lamentando a crise? Ou você vai estar deixando o seu exemplo neste mundo de transição? Bom, pessoal, por hoje é uma chamada, a gente vai conversar sobre tudo isso aí e mais algumas coisas, mais os questionamentos que vocês trouxerem. Né? É uma troca de ideias. Na sexta-feira a gente vai estar falando e tudo. E vai ser muito bom, porque quem ensina, aprende. A gente está sempre aprendendo um com o outro, principalmente neste período de tanta turbulência que nós estamos passando. Fiquem com Deus,
E a gente se encontra na sexta-feira, nós estaremos lá conversando sobre empreendedorismo em tempos de pandemia, o novo normal. Até lá.